então, já que eu tô no veneno, começa a ver essa desgraceira aí, roda aí. A bola rolou e o Galo foi pra cima. O chute de Hulk tirou tinta da trave. O Palmeiras também foi para o ataque. Pressão e a defesa alvinegra bate cabeça, não tira a bola e Aníbal Moreno bate forte para fazer o seu primeiro gol do Brasileirão. E aí, aconteceu. O lance da partida. Hulk foi derrubado no campo de ataque. Em questão de segundos, veio o primeiro e o segundo amarelo. O atacante foi à loucura. Eu só peço, por favor, faz leitura labial, pede para ele escrever na súmula o porquê do segundo amarelo. Eu botei a mão para trás e perguntei por que ele me deu amarelo. Agora pode pegar câmeras, áudio, tudo. Isso aí demais, isso aí é possível. Na súmula, o árbitro escreveu que aplicou o primeiro amarelo porque Hulk disse a ele: apita logo, seguido de um palavrão. Já sobre a expulsão, Rodrigo relatou que Hulk partiu em direção a ele de maneira assintosa, ficando face a face e gritando de forma desrespeitosa as seguintes palavras: me diz o porquê do cartão, me diz o porquê. O juiz também escreveu que, após o segundo amarelo, Hulk empurrou o rosto dele com o dedo indicador e depois xingou o árbitro. Revolta também do presidente do Galo, Sérgio Coelho. Uma punição. Missão dada, missão cumprida. Faz parte. Aqueles que escalam os árbitros para cada rodada que tenham sensibilidade. Porque esse é o mesmo árbitro que teve um problema com o Hulk há menos de um ano, no nosso jogo contra o América. É uma falta de respeito, eu tô cansado. Do Brasil eu tô cansado. Mais um mês aqui eu vou embora. Então, será se isso, a expulsão do Hulk também não teve algo de ordem pessoal? Dá para levantar o questionamento. É o mesmo árbitro que expulsou ele da outra vez. Talvez tenha um rancorzinho aí com ele aí, algum problema que os caras carregam, então eu acho que ele errou ali, estragou a partida e a gente agora tem que esquecer essa partida aí. Eu creio que não há liga no mundo que os arbitrajes. Não há liga no mundo que a arbitragem dê tantos cartões para jogadores e para quem está no banco como no Brasil. Em nenhum lugar do mundo. Não existe. Não existe. E não lo hice. Nas redes sociais, Hulk escreveu: eu não falei e não esbocei nenhuma atitude para receber o cartão amarelo. Isso após receber falta. Simplesmente o árbitro Rodrigo me mostrou o amarelo. As imagens estão aí para comprovar. Quando perguntei por que recebi o amarelo, ele me mostrou o segundo amarelo, seguido de vermelho. Isso em poucos segundos. O árbitro errou. Importante que todos vejam e revejam as imagens. A expulsão foi um erro, foi injusta. Rony, a queima-roupa, perdeu a chance de ampliar. Um primeiro tempo que acabou com uma mensagem clara do torcedor e voltou com uma homenagem ao juiz. Um a menos em campo e um a menos no placar, o Galo se lançou para o ataque. Mas na transição, Zé Rafael invadiu a área e acabou derrubado por Saravia. Pênalti claro e muito bem cobrado por Piquerez. Ainda tinha tempo para mais. Estevão, que já jogou nas categorias de base do Cruzeiro, mostrou que estava atento no lance e que também tem uma bomba na perna esquerda. Golaço. Lindo, 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 lindo. As pessoas perguntam-me: mas porquê é que tu disseste que ele fazia coisas diferentes daquilo que já viste? O golo que ele fez, já outros aqui o fizeram. Agora, roubar a bola como ele roubou para fazer o golo, poucos o fazem. Flaco Lopes, no cruzamento de Vanderlan, fechou a conta na Arena MRV. 4 para o Palmeiras, 0 para o Atlético. No final da partida, Paulinho reclamou de uma cotovelada de Marcos Rocha, partiu para cima do lateral do Palmeiras e foi expulso após o término do jogo. Na saída de campo, alguns torcedores jogaram copos com líquidos em direção à arbitragem, que estava escoltada pela polícia.
A gente sabe que jogar contra o Atlético é um jogo sempre difícil e também é um time onde vai brigar com a gente pelos títulos, né? Então a gente tem que respeitar eles, mas o jeito de respeitar é sempre que tiver a oportunidade a gente fazer os gols necessários. Então acho que foi isso que aconteceu hoje. Estou muito feliz pelo resultado, pelo meu jogo também. E é isso, a gente precisa sempre saber jogar o jogo para continuar vencendo. Esta foi a terceira vitória seguida do Palmeiras no Brasileirão e o time segue invicto como visitante. Nas 5 partidas que disputou fora de casa, venceu 4 e empatou a outra. Mas olha, nem mesmo esta goleada aqui na Arena MRV foi o suficiente para desviar o foco da permanência polêmica do atacante Dudu. O Abel tem uma má relação com o Dudu, isso é mentira. O Dudu, até a lesão com o Abel, se não foi o jogador que mais jogou, foi um dos jogadores que mais jogou. Mas está seguro entre os 2, 3 primeiros. Para não dizer que foi o que jogou mais. Eu vou dizer coisas que não devia, mas que é para as pessoas ficar bem claro. Só fui à casa de um jogador a churrasco. De um. Foi o do Dudu. Eu tenho uma ótima relação com o Dudu, como tenho com todos os jogadores do Palmeiras. É um assunto que tem que ser resolvido internamente, né, com o Dudu, com a presidente, com o Abel, e eles sabem o que fazer. Ele conversou com vocês? Não, ainda não. Não fui eu que criei o enredo dessa novela, não fui eu. O que eu quero é jogadores para nos ajudar a dar alegria aos nossos torcedores, é só isso que eu quero. Um dia depois do programa, esse papo aí porque eu fui o único churrasco que eu fui foi na casa do Dudu e tal, isso quer dizer nada. Eu tinha amizade com um cara que eu ia almoçar com ele todo dia, um puta de um traíra. Então me ajuda aí. Agora vamos ao que interessa, eu não quero ser o escova do programa, tá? Mas, esse árbitro, Rodrigo Pereira de Lima, teve uma arbitragem vagabunda e miserável. Vagabunda e miserável. O Atlético perdeu, foi goleado por causa especificamente do árbitro? Não! Mas ele ajudou na construção. Esse árbitro claramente, já veio com uma carga de quizumba com o Hulk. O Hulk, que é um xarope, mas dessa vez eu vou passar pano para ele, é um xarope, mas eu vou passar pano para ele. O Hulk, todo jogo contra o Palmeiras, o Murilo faz a mesma coisa com o Hulk e o Hulk se irrita em todos os jogos. O Murilo vai dando, vai chegando firme, vai tomando dele no corpo, principalmente na força, ele vai se irritando, ele não consegue jogar, os caras vão batendo nele. Aos 14 minutos, o Zé Rafael deu uma entrada nele, temerária, e o árbitro não amarelou. Aos 22, o Igor Rabelo entrou, não sei se foi no Zé Rafael ou se foi no Veiga, e ele meteu um amarelo no Igor Rabelo, que aliás está sendo um panda também. Então, o que acontece? Os caras vão irritando o Hulk e o Hulk vai irritando os demais jogadores. E aí o que acontece? Como já vi uma carga de vingança desse árbitro aí, claramente, eu até agora vi e revi o lance 225 vezes e não identifiquei um motivo para o primeiro cartão amarelo. Porque o Hulk, quando prendeu a bola com o Zé Rafael e com o Murilo ficava chutando ele no chão. E o árbitro demorou a apitar, esperando o quê exatamente? E aí, quando o Hulk se levanta, ele apita logo o baralho. E com razão, aí toma um cartão. Aí no face a face ali, o árbitro, que já tinha uma quizumba com o Hulk, expulsa o Hulk. Ali ele arrebentou com o Atlético de vez. Porque no 11 contra 11 já seria muito difícil. Com menos o Hulk em campo, para um time que o goleiro era reserva e a construção começa com ele. Tenho sérias restrições ao Everson, mas a construção começa com ele e ele é uma ausência importante. Você não tinha lateral esquerdo de ofício, você não tinha um volante sequer de ofício, sua cabeça pensante, que é o Scarpa, estava jogando de lateral, ou seja, você perdeu uma condição na peça ofensiva e não ganhou uma condição na peça defensiva. O Cadu foi titular porque não tinha opção, o Igor Gomes foi titular porque não tinha opção e o Hulk foi expulso. Aí junta tudo isso. Aos 14 minutos, entrada do Zé Rafael no Hulk, nenhum amarelo. Amarelo no Igor Rabelo, já é um panda natural, mas ficou ainda mais porque está amarelado. E daí ele vem com a expulsão. E aí o que acontece no segundo tempo, que foi a cotovelada assintosa do Marcos Rocha no Paulinho, o árbitro desconsiderou, não viu ou não quis ver. E uma outra coisa para encerrar, não quero ser o escova, hein, Eltinho? Tá rindo por quê, irmão? Do Milco Bozo?
Outra coisa que eu vou dizer aqui, tá? Tô achando muito estranho que os replays em lances polêmicos foram reduzidos nas transmissões ou desapareceram. Peraí, Tex. E não é só no jogo do Atlético, não. E não é só no jogo do Atlético, não. Vendo o Corinthians e Dragon Ball Z no final de semana, teve um lance polêmico na área do Corinthians, que teria sido um pênalti pro Dragon Ball Z e eles nem reprisaram. Não vem com essa de texto, Para aí, não. Tex. Aí, não, é só você assistir o jogo. Você não assistiu? Não, eu Você assisti estava o no jogo. estádio ontem? Tava no estádio. Então, eu estava em casa, então você não viu pela televisão, você não pode falar. Eu vi. Eu tenho um monitor na minha cabine, Não irmão. tem. Os replays foram reduzidos ou sumiram da transmissão. Por quê? O lance dos 14 minutos que tinha que ter dado um cartão de Zé Rafael, não deu aos 22, deu. Aí repete 200 vezes. E outra coisa, agora é para fechar, Meltinho, prometo. Outra coisa, institucionalmente, para ter uma figura, para bater o negócio na mesa, o Atlético está a pé. O Vitor não é esse cara, o Vitor é um monge, e o presidente não tem estofo para isso. Institucionalmente, o Atlético é um nada hoje, perante a CBF. Um nada. Então vocês conseguem alguém, não é alguém que fala fácil, é alguém que tem tamanho para representá-los institucionalmente e tomar decisões antes da bola rolar, ou então vocês vão continuar passando o que vocês estão passando e depois aí a nota, sempre uma notinha depois, ficar xingando o árbitro depois do jogo, não adianta nada. O cara já vem e já fez o que tinha que fazer. Então não adianta. Tem que ter alguém grande. O Rodrigo Caetano era taxado como um xarope, mas o cara tava lá, meu. O cara tava lá, marcando território. E vocês não tem ninguém para fazer isso por vocês. E tem que ter, hein? E tem que ter. E é tomar decisão antes do jogo, Elton. É antes do jogo que você veta um árbitro que você sabe que tem problema com o Hulk. Porque isso aconteceu em novembro do ano passado. E foi muito pesado, né? Boa tarde para todo mundo. Na época, a expulsão do Hulk naquele jogo contra o América foi uma expulsão que gerou comentários a semana toda. Que foi foi a declaração do Hulk, a forma que o Hulk saiu de campo, enfim. Mas falando do jogo de ontem, mais uma vez estamos começando um programa de esporte para falar da arbitragem. E vai ser assim em todos os programas de esporte que você pegar e ligar. E isso vai acontecer independente da cor da camisa, porque, mais uma vez, lá vou eu dizer, a arbitragem no Brasil é muito ruim. E a arbitragem de ontem, especificamente, não é analisar somente a expulsão do Hulk, que vale um bloco inteirinho, vale um bloco inteiro, porque é necessário, sim, a gente debater isso, a gente mostrar o Gustavo, que faz uma dublagem maravilhosa e a gente vai usar durante o programa, a gente vai colocar essa dublagem dele para o torcedor entender que realmente o árbitro expulsou o Hulk por uma pergunta. E convenhamos, né? Mas eu quero voltar em detalhes durante a partida. O mesmo peso na hora de uma chamada de atenção ou de um amarelo era diferente para o Atlético e para o Palmeiras. Isso a gente poderia ver ao longo do jogo. O Atlético foi recebendo cartões e na mesma intensidade que os jogadores do Palmeiras faziam uma falta, não tinha o mesmo peso. Então, não é choro pela derrota do Atlético, mas sim a gente tem que analisar como um todo. E aí, eu vou usar um exemplo de um jogo do Cruzeiro já contra o Vasco. O David faz uma falta usando o cotovelo no Marlon. A arbitragem passa é passant. Então, a gente tem que analisar e tem que começar a pensar em um todo. Porque se a gente continuar o tempo inteiro, o Valu estava falando uma coisa ali fora, muito importante. Hoje, quem está sendo zoado é o atleticano pelos choros. Amanhã pode ser o cruzeirense. Depois de amanhã é o torcedor são paulino. Depois, o palmeirense. E os choros continuam. Mas não é choro. É simplesmente analisar a ruindade da arbitragem. E às vezes de forma tendenciosa por causa de um fato que aconteceu no passado. Gente, a gente vai ter muito tempo para pegar e analisar esse problema da arbitragem
que vai tomar um tempo do programa e torcedor, entenda, é factual, precisa ser debatido. Agora só uma outra coisa, o Palmeiras construiu o placar de forma merecedora. Parabéns ao Palmeiras que conseguiu de forma merecedora conseguir esse placar para cima do Atlético. Mas o jogo já seria difícil e já estava difícil. O Atlético não era melhor que o Palmeiras quando estava 11 contra 11. Mas quando começa, aí perde o Hulk, o psicológico altera. Você vê as faltas que são dadas contra o Atlético, não são dadas contra o Palmeiras, isso tudo vai pesando. Então, uma arbitragem medonha, ela não representa tudo o que foi a vitória do Palmeiras, mas ela tem peso sim. Então, isso tem que ser debatido. Agora, os pontos, o Palmeiras foi totalmente merecedor pelos 3 pontos. O jogo 11 contra 11, o Atlético completinho, já seria um jogo difícil. Agora, o Atlético cheio de desfalques e ainda com um lance desse capital na partida, aí pesa bastante. Complicação desastrosa, né, do que aconteceu no jogo de ontem. Um absurdo. Cara, todos os meios de comunicação sabem que foi um absurdo, o negócio não tem explicação. O que me deixa irritado é saber que tem jornalistas de emissoras que estão zombando do roubo. Zombando do roubo. É inadmissível que tenha pessoas que se dizem jornalista, tá? Completamente imparcial ou completamente parcial, zombando do roubo, falando que o Atlético tá chorando, que o Galo tá chorando. É mole? Ah, não dá pra acreditar. Vou soltar o vídeo daqui a pouco, quero que vocês acompanhem aí, tá bom? Um grande abraço e até daqui a pouco.